Bom dia, pessoal! Tenham todos um bom dia! Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal. E hoje é o meu aniversário, eu completo hoje mais um ano de vida. Se você quiser me dar os parabéns, fique à vontade, tá? É só deixar aí nos comentários o parabéns, tá bom? Se você quiser me dar os parabéns, deixa aí nos comentários, tá? Hoje estou fazendo aniversário. Vamos à nossa aula de hoje. O tema de hoje é a família e sociabilidade na era vitoriana. E o objetivo da nossa aula de hoje é estudar a família burguesa e seus procedimentos estabelecidos ao longo do século XIX, entender o papel da família burguesa no âmbito das sociabilidades e das instituições modernas. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos lá? Introdução. Iniciamos esta aula com uma citação do historiador Eric Hobsbawm, 1988, a respeito das transformações que a família ocidental sofreu no século XIX. Segundo ele, houve nesse período um afrouxamento das estruturas da família burguesa, refletida em uma definida emancipação feminina e o surgimento de grupos de idade situados entre a adolescência e o casamento como categoria separada e mais independente de juventude, que, por sua vez, teve poderoso impacto nas artes e na literatura. As palavras juventude e modernidade tornaram-se, às vezes, quase intercambiáveis. E se modernidade significava algo, era uma mudança de gosto, da decoração e do estilo. De fato, a família ocidental e os conceitos que lhe dizem respeito sofreram transformações nesse período intenso da história. A família ocidental, ela sofreu transformações, tá, pessoal? Nesse período intenso da história. Os efeitos do puritanismo protestante nas relações familiares na Europa e depois nos Estados Unidos reforçaram a partir do século 17, um modelo de família extremamente recatado, o que não quer dizer que essas mesmas relações, no cotidiano, mantinham-se rigorosamente nos contornos desses catecismos da fé. Porém, é inegável que o puritanismo protestante, particularmente na Inglaterra, do século XVII, tem ativado comportamentos contidos e relações endurecidas pela obediência a uma ordem conduzida pelo pai e chefe de família. O Deus cristão, chamado na Bíblia de Pai, entre aspas. Nesse contexto, se fazia representar na família por meio da figura do marido e pai, cabendo aos outros membros da família a obediência sem discussões, aonde tem o pai ou marido, aonde requer obediência. O que Hobsbawm refere é um princípio de quebra desses modelos ao longo do século XIX. A esposa e os filhos, particularmente os jovens, ocupam posições no âmbito das relações familiares que, mesmo sem ser ainda contundentes e definitivas, modificam a estrutura familiar em identificação com outras transformações da sociedade burguesa nesse período. Criam-se, portanto, contradições na família do Ocidente, que ao mesmo tempo confirmam e contestam o desenvolvimento da sociedade burguesa. Essa contradição se mostrará necessária para a continuidade da ordem burguesa, sendo uma filigrana cultural para afirmar um novo papel para a família. É o que veremos nesta lição de hoje. Conceitos de família. Agora a gente vai para o conceito de família. Parece-nos absolutamente natural pensar na família do jeito que a conhecemos e que tradicionalmente a vivenciamos. Olhamos para trás e retornamos à experiência de nossos pais e avós. Lembramos de nossa infância e do convívio com o pai.
a mãe e os irmãos. As fotografias nos remetem às festas, comemorações e passeios feitos nesse pequeno universo que chamamos de família. As instituições com as quais estamos ligados, igrejas, clubes, escolas, enfatizam o mesmo modelo e as mesmas referências. Não é de estranhar que imaginemos ser a família do jeito que a entendemos. O quê? Um conceito básico, universal e imutável. Porém, certamente não é assim. Em primeiro lugar, devemos ressaltar o fato de que a ideia ou noção do que é uma família tem mudado ao longo do tempo e dos diferentes contextos históricos e culturais. A chamada família nuclear, formada por um casal de homem e mulher, com seus respectivos filhos, é um dos produtos que nos legou a sociedade ocidental capitalista, em particular no ambiente urbano. Uma construção social temporalmente longa que acompanha o surgimento da sociedade moderna na Europa do século XV e que se consagra no século XIX. Historiadores, sociólogos e antropólogos têm nos ajudado a entender que no século XIX a sociedade se expôs a uma grande fragmentação de relações. Percebem-se na família os efeitos da privatização da vida, da dedicação ao trabalho assalariado, que é você trabalhar e todo mês você receber o seu salário, que nem carnê, fielmente, da necessidade de uma cultura para a produção e o consumo da mercadoria. A família nuclear coube, portanto, a tarefa de ser a base de uma sociedade em camadas, sustentando moral e culturalmente as demais instituições e, finalmente, o próprio Estado. Embora seja a família, nesse discurso, a base da sociedade, na prática estabeleceu-se um recolhimento da família. As questões mais caseiras diminuindo-se. A importância da solidariedade social. A família tornou-se um pequeno e cerrado mundo. Na antiguidade, encontramos diferentes concepções de família. A ideia de tribo nas sociedades da Mesopotâmia, 3.000 anos antes de Cristo, traduz algo muito mais extenso do que a família nuclear que conhecemos. O chefe do clã, uma outra palavra para designar essa organização tribal, pontificava sobre suas esposas e concubinas, irmãos, filhos, netos, serviçais e escravos. No ambiente rude e agropastoril, o grande número de filhos poderia garantir mais braços para cuidar dos rebanhos. Então, o grande número de filhos na organização tribal, né, era quanto mais filho o casal tinha, melhor seria para ele, entendeu? Era muito melhor para eles na organização tribal. Para eles na organização tribal era muito bom que eles tivessem mais filhos, que quanto mais filhos melhor. Por quê? Para garantir mais braços para cuidar do rebanho. Então eles tinham quanto mais filhos eles tivessem, mais ajuda eles teriam nos rebanhos, mais braços eles teriam nos rebanhos. De algum tipo de cultivo e também de defesa em caso de guerra, não só para o cultivo, né? Não só para os rebanhos, mas também em caso de guerra, para a defesa, né? Então era muito importante na organização tribal que o casal viesse ter bastante filho para ajudar eles no rebanho, no cultivo e em defesa em caso de guerra.
Aqui se enquadram com variações culturais, sociedade como a dos chamados patriarcas israelitas, no Oriente Médio do segundo milênio antes de Cristo. A tribo era portanto, uma família muito numerosa, tá, pessoal? Por causa dos filhos, né? Que eles faziam muitos filhos. Se assim podemos comparar, toda ela voltada para a liderança do chefe do clã e para a manutenção dos interesses de sobrevivência do grupo. E vejam que estamos aqui fazendo uma grande generalização, pois, de fato, tais sociedades marcavam-se por peculiaridades na forma como se organizavam. Ao longo dos tempos medievais, mais tardios, o conceito de família também sofreu transformações importantes, no geral, ligadas às necessidades da preservação da riqueza material, a posse da terra, nas mãos das famílias senhoriais. Nesse quadro, somente filhos legítimos tinham seu reconhecimento como destinatários das heranças senhoriais. Relações que geravam filhos bastardos não eram condenadas a princípio por algum tipo de preceito moral. Porém, tais relações excluíam os filhos que delas se originavam da possibilidade do usufruto dos legados paternos. As pressões emanadas da Igreja Católica para exercer um controle moral sobre as relações familiares só se acentuaram a partir de 1215, provenientes da legislação matrimonial elaborada pelo Quarto Concílio de Latrão. Nesse sentido, os sentimentos de afeto, que são hoje apontados como um dos elementos fundamentais determinantes da existência e manutenção da família, não compareciam decisivamente na união conjugal ou nas relações filiais. Acima e além desses sentimentos estavam a manutenção da posse da terra e ou a garantia da existência da linhagem. O que citamos nos parágrafos anteriores são apenas alguns exemplos muito gerais do que significaram no passado as chamadas relações familiares. Queremos mostrar aqui para vocês que não se pode fixar o modelo de família nuclear como historicamente definitivo, nem transferi-lo automaticamente para outro contexto e tempo histórico. Conceituar o que hoje chamamos de família implica em levar em conta diferentes aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos. Há que se considerar esses aspectos todos a fim de que entendamos as peculiaridades inerentes à família burguesa e seus problemas ao longo do século XIX. Agora eu vou estar falando aqui da família de cultura burguesa e os papéis de seus componentes. Examinemos mais de perto essa família burguesa no século XIX. Vamos nos valer dos ensinos de Peter Gay, 2002. Segundo a cultura burguesa, a família devia ser considerada o motivo principal da busca do sucesso material. Portanto, os burgueses convenciam-se de que ganhar dinheiro, fazer discursos, escrever artigos, disputar eleições ou apresentar-se em concertos eram atividades a que se entregavam a fim de ganhar o pão de cada dia, devido à responsabilidade de proporcionar à esposa e filhos uma vida tão tranquila e próspera quanto possível, né? Que é o tal do trabalho, né? A pessoa, então, segundo a cultura burguesa, a família ela devia ser considerada o motivo principal da busca do sucesso material. E para ter sucesso material é necessário trabalhar para ganhar o pão de cada dia e trazer uma vida tranquila e próspera, o quanto possível, a sua esposa e os seus filhos. Esse é o objetivo do homem, né? Homem casado, pai de família. Ele trabalha para ganhar o pão de cada dia e para poder trazer uma vida tranquila para a sua esposa e para os seus filhos, né? Para a cultura burguesa, na cultura burguesa, a família para a cultura burguesa é a mesma coisa. Observemos nesta citação a ênfase burguesa motivadora de qualquer esforço de trabalho. A manutenção, tão tranquila e próspera quanto possível,
dos membros da família. Duas coisas aqui precisam ser destacadas: a questão econômica como fundamento da felicidade familiar e o novo status dos seus respectivos membros, que é a esposa e os filhos. Em primeiro lugar, observamos que a sociedade capitalista, que se estabeleceu com o surgimento da burguesia, assumiu como valor maior de sua existência o êxito material do ser humano. Entenda-se esse êxito como a capacidade de multiplicação da riqueza pelo investimento do capital em combinação com o trabalho e a produção da mercadoria. Para você investir no capital e para se multiplicar a riqueza, tem que ter trabalho e tem que ter produção. A mercadoria tem que produzir e tem que ter trabalho, para que assim você possa multiplicar a sua riqueza e investir no capital. Os ganhos da burguesia possibilitaram um quase ilimitado arco de possibilidades da fruição material, o que foi identificado como a realização da felicidade. A mentalidade burguesa, baseada nessa equação, generalizou-se, como vimos na aula anterior, estabelecendo-se uma cultura geral burguesa que cooptou, dentre outras instituições, a família, particularmente a de classe média. Assim, propiciar conforto à família e condições materiais de vida compatíveis com os sonhos burgueses tornou-se o ideal a ser buscado pelos provedores e cobrados pelos demais membros, quais sejam esposa e filhos. Educação, lazer, cuidado pessoal de saúde, de higiene e cosmética, vestuário, despesas com atividades culturais, tornaram-se um amplo e caro conjunto a ser atendido por uma classe social de possibilidades limitadas pelo valor de seus ganhos, desde as rendas desde as rendas e lucros de profissionais liberais, funcionários graduados do governo, dos médios e pequenos negociantes até os diferentes níveis de trabalho assalariado. A família vitoriana, guarde bem o que eu vou falar, pessoal. A família vitoriana estabeleceu-se medindo sua qualidade e felicidade no consumo de bens e serviços. Então, a família vitoriana, ela se estabeleceu medindo a sua qualidade e felicidade no consumo de bens e serviços. Tá? O pão de cada dia transformará-se em uma lista de exigências do ser burguês, né? Que para você ganhar o pão de cada dia, você vai ter que trabalhar, cumprir regras, né? Em segundo lugar, o marido, o pai, a esposa, a mãe e os filhos viram-se alcançados pelos temas caros ao iluminismo e ao liberalismo filosófico, que possibilitaram a eles a experimentação no âmbito individual daquilo que as revoluções burguesas do século XVII e XVIII propuseram como agenda social e política, que é o que a Revolução Burguesa propiciou? Liberdade e igualdade, que é isso que os burgueses estavam querendo. Por isso que os burgueses, eles se revolucionaram. Por isso que teve a Revolução Burguesa. Para que eles estavam protestando, eles queriam, né, os burgueses, liberdade e igualdade. Por isso que teve a Revolução Burguesa do século XVII e XVIII. Os reflexos dessas bandeiras revolucionárias abriram novos espaços à experimentação de novos hábitos para a mulher no âmbito da casa e também fora dela, assim como para os filhos, particularmente os jovens. Dessa forma, iniciou-se o processo de experimentação do trabalho fora de casa pela mulher da classe média. Experiência essa conhecida pela classe operária desde o século
17. Filhos entenderam que podiam contestar, em alguma medida, a imposição das ideias e vontades de seus pais para suas vidas e seu futuro. Alguns deles tentavam se iniciar nas carreiras artísticas, como literatura, teatro, por exemplo, ao invés de seguir a orientação paterna de buscar o trabalho considerado digno e que dava seguro retorno material. Isso não quer dizer que ao longo do século XIX romperam-se os laços do velho patriarcalismo. No Ocidente, abriram-se, isto sim, novos caminhos, novos campos da contradição. Conflitos resultantes do interesse do capital concorreram para isso à manutenção da ordem masculina mandante, indispensável para o funcionamento considerado racional da máquina burguesa e os ideais de igualdade e liberdade defendidos pelos iluministas, pais do liberalismo filosófico e político. Essa contradição não se resolveu no ambiente da família, conforme veremos adiante nesta lição. Agora vamos para o próximo. O modelo da família burguesa como expressão da ordem social. Vamos lá. A família dos sonhos da sociedade burguesa foi construída para ser modelar, ou seja, ela se concebeu como instituição ideal, ambiente da harmonia, comprometimento e lealdade que, sendo a base social, poderia ser transferida enquanto modelo para as demais instituições e mesmo para o próprio Estado. Lembra-nos Peter Gay, 2002, que um dos ditados populares mais conhecidos na Inglaterra e nos Estados Unidos do século XIX, cantado em prosa e verso nos círculos polares e nas crônicas do cotidiano, era a expressão lar docilar. Lar docilar. Aliás, esse dito popular ainda pode ser visto hoje em placas e quadros pendurados nas portas e paredes de algumas residências. Sugere, de forma prosaica, a peculiaridade da família como espaço e ambiente gerador das condições ideais de convívio para todos os seus componentes. Isso significa que as relações familiares eram assim. Isso significa que as relações familiares eram assim tão exemplares? O próprio Peter Gay, 2002, revela quão frágil era o conceito burguês de felicidade familiar, resumindo essa inconsistência no título que deu ao capítulo 2 de seu livro O Século de Schnitzler, Lar agridoce lar, com as perspectivas de novos papéis sociais que tinham a esposa e os filhos, criaram-se novas rusgas e antagonismos no âmbito da família. Ainda de traços patriarcais, o século XIX, tão marcante como época de conflitos novos e modernos, merecerá estudos de cientistas, daquele mesmo tempo como Sigmund Freud, 1856 a 1934, que elaborará inovadoras teorias sobre o comportamento conflituoso dos membros desse universo das relações familiares, nascendo daí a psicanálise. Evidentemente, a instituição moderna chamada família sempre esteve à mercê das contradições inerentes ao gênero humano, de seres tão complexos biologicamente e marcados indelevelmente pela cultura de seu tempo.
No entanto, o que se está destacando aqui é a contradição dos novos papéis familiares em função dos antigos, com o resultante conflito irresolvível. A família, que deveria ser o modelo de harmonia e perfeição das instituições, guardiã da moral e dos bons costumes de uma sociedade evoluída, via-se a cada dia diante de suas próprias fragilidades. Na raiz desse complexo quadro familiar, o mesmo capitalismo explorador, que ao mesmo tempo precisava de elementos da velha ordem patriarcal e aristocrática, como a hierarquia e a disciplina, ao lado dos princípios que transformavam a sociedade dita burguesa em um conjunto diferenciado de consumidores. E agora já estou encerrando o vídeo. Conclusão. O historiador James Casey, 1989, considerando as relações entre a família burguesa e seu papel na sociedade moderna, que o século XIX viu-se confirmarem, afirma a estabilidade política e a eficiência econômica do mundo anglo-saxônico, qual seja de fala e cultura inglesa, fascinou observadores franceses como Tocqueville e Le Play. No princípio do século XIX, o fenômeno, pensavam, explicava-se em parte pelo sucesso da diferenciação operada entre a esfera pública e privada. Admiravam o que para eles era uma vinculação íntima entre marido e mulher e filhos, entre marido, mulher e filhos, que ensinava a autodisciplina necessária para uma sociedade democrática. Através, em parte, da atribuição de direitos absolutos de propriedade ao chefe de família, em parte devido a outras influências culturais, a família anglo-saxônica parecia funcionar em equipe. Os observadores citados Tocqueville, 1805 a 1859, e Le Play, 1806 a 1882, cientistas da época, estavam encantados com o que entendiam ser a correspondência entre o modelo de família consagrado pelo tempo burguês e as instituições do liberalismo político e econômico. Na verdade, tais analistas do século XIX expressavam exatamente o que a cultura ocidental da época tinha disseminado, ou seja, a noção de que a ordem social espelhava a ordem familiar. Os dois estavam enganados em suas conclusões. Por óbvio, eles mesmos não alcançavam, em suas análises simpáticas, ao mundo de fala inglesa, que tanto a família quanto ao Estado refletiam o interesse de classes, e a ideologia capitalista, que os tornava reprodutores, inconscientes das diretrizes do grande capital. Nesse quadro, a família burguesa não era a base, e sim a projeção de como deveriam se comportar e sentir homens e mulheres no mundo governado pelo ideal do consumo. Agora, teste o seu conhecimento fazendo exercício e atendendo às sugestões de nosso Vale a Pena Conferir. Isso ajudará você a aprofundar os temas desta aula. Bom trabalho! Ou seja, vale a pena conferir. Para você aprofundar os seus conhecimentos, você vai acessar A Mulher, os Rapazes. Pesquisem lá, pessoal. Pesquisem no Google. Para ampliar seu conhecimento, vocês vão pesquisar sobre o conceito de casamento, família e sexualidade em diferentes épocas, A Mulher e os Rapazes, por Foucault, né? Foucault, Michel, né? Para conhecer melhor as ideias de si
para conhecer melhor as ideias de Sigmund Freud sobre o mundo do século XIX e suas relações com os distúrbios estudados pela psicanálise. Você vai ler Freud, Sigmund e o mal-estar na civilização. São Paulo, Campanha das Letras, 2011. Tá, pessoal? E para entender como a literatura da época captou os conflitos da família burguesa, você vai ler o Breve Romance de Sonho. Você vai ler lá você vai ler o Schnitzler. E vocês podem também estar assistindo ao filme De Olhos Bem Fechados, baseados no livro homônimo de Arthur Schnitzler, citado anteriormente, né, na direção de Stanley Kubrick. De 1998, o diretor do filme transfere a discussão dos problemas da família vitoriana para uma situação contemporânea do final do século XX, na direção de Stanley Kubrick. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia. E hoje é sexta-feira, acabou a semana. Eu desejo a todos um bom final de semana. Se você gostou, já deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu fico por aqui e até segunda. Tchau, pessoal!